Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um dia de Day Trade na Vale 5, dia 24/10/2012, utilizando a metodologia Trend Follower Expert, www.traderprofissional.com.br. Para você receber as videoaulas com resumo e os segredos de nossas técnicas, você se cadastra por aqui por esse formulário, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Bom pessoal, terminei minhas operações hoje, foram 3 operações, 3 stops, sendo que 2 stops, como eu já o manejo de risco permitiu alavancar mais do que 7.500 ações, eu alavanquei só 7.500 ações. Por quê? Porque conforme você vai alavancando muito, como é variável as taxas e os emolumentos, vai aumentando o seu risco. Então eu não aumento mais do que 7.500 ações. Isso é opcional, eu prefiro. Então nessas duas que eu alavanquei 7.500, essas duas aqui foram as duas últimas, eu perdi na realidade 0,23%. Certo? E nessa primeira aqui, no caso, foi 0,3% normal. Bom, então o mercado, pessoal, a gente tem a média no gráfico de um minuto, nós temos a média exponencial 377, certo? E essa média, ela determina a tendência do mercado para operações no gráfico de um minuto, certo? Nós usamos a média 377. Então, quando está abaixo da 377, é tendência de baixa. Abriu em tendência de baixa, com um gap de alta e o preço ele bateu exatamente na 377, que é um ponto de entrada operacional, certo? Então aqui foi o ponto de entrada operacional pelo Trade System, né? A entrada operacional foi 34,54 e 34,63. Foi o start de compra para limitação do prejuízo, certo? Essa foi a primeira operação. Daí muitas pessoas podem falar, mas não tem candlesticks aqui. É porque abriu em gap. Então, na realidade, fez um topo aqui e deu o sinal de trade system. E como tinha o gap, então o preço ele tendia a voltar para fechar o gap, que isso é estatístico também. Só que o preço deu uma queda e voltou tudo e deu stop. Certo? Que a entrada operacional foi aqui, nesse ponto. Saída operacional foi nesse ponto aqui. Ok? Veja que aqui deu quase deu sinal, mas foi longe da média 377, tá? Eu também fiz um estudo estatístico, né? Muitas vezes o preço ficou um pouco longe da 377. Se tiver 1 centavo longe da 377 ou da 89, eu a partir de hoje vou considerar ainda como aceitável. Mas se estiver longe, por exemplo, como aqui, tá? Ou como aqui, que no caso são 3 centavos, até 2 centavos se estiver longe, eu não vou mais entrar. Eu vou ser rigidamente disciplinado e usar exatamente sinais como esse daqui, ó, tá? Este sinal aqui está longe, eu não entraria, mas este sinal aqui está próximo da 89. Então, quando estiver próximo da média móvel, quem andou tocando na média móvel, ou 1 centavo só distante da média móvel, tudo bem, eu vou entrar. Caso contrário, eu não vou entrar mais, porque eu fiz alguns estudos e vi que é melhor realmente ser mais rígido. Mesmo que eu perca trades, é melhor perder e seguir o trade system rigidamente. Tá ok? Então, pessoal, depois desse sinal de venda que deu errado, teve outro sinal de compra aqui. Esse aqui foi um sinal de compra, rompimento da máxima, entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima, saída operacional. Nesse caso, o processo de alavancagem inteligente permitiu que a gente alavancasse até 7.500 ações. Nós explicamos o processo de alavancagem inteligente pelo DVD, certo? E o manejo de risco é 0,3%. Mas deu para alavancar 7.500 ações, tá? Pelo processo de alavancagem inteligente. E foi possível entrar pelo manejo de risco veloz, onde não foi necessário entrar com nenhum dado na planilha, porque não dá tempo de preencher a planilha. Então foi tudo feito de cabeça, precisamente. Tá? Foi feito tudo de cabeça e deu tudo certo. Porém, deu um stop. Daí aqui, novamente, deu um outro sinal, certo? Inclusive, vou dar um zoom aqui. Deu um outro sinal aqui. 1 centavo acima da máxima entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima desse candle que está na 377. Foi a saída, a limitação de prejuízo. Também, o manejo de risco, na realidade, né, dava para a gente estar entrando com muito mais ações. Dava para eu entrar nessa terceira operação com 10 mil ações. Com 10 mil de quantidade de ações para este preço, certo? Só que quando você alavanca muito, você vai aumentar as taxas de emolumentos porque é variável. Então, se eu entrasse com 1 milhão alavancado, meu risco não vai permanecer 0,3%. Mesmo que, considerando
o ponto de entrada e saída seja 0,3%, temos que considerar a taxa de corretagem. E vai dar uma taxa de emolumento alta. Logo, pessoal, então a gente teve aí 3 operações perdidas, certo? Então, boa parte do lucro, a gente está no lucro ainda, mas boa parte do lucro realmente já foi embora, certo? E depois desse sinal, novamente deu outro sinal aqui, que deu stop de novo. Mas a minha limitação de tentativas é o quê? 3 tentativas, certo? Então, 3 tentativas, parei de operar, não quero mais operar. Então, pessoal, é muito importante considerar essa questão de frequência. Muita gente acha que tem que ficar operando o dia inteiro para recuperar o prejuízo. Na realidade, não adianta você acertar uma operação no final que vai dar 1% alavancado 2x, 3x e você vai conseguir, sei lá, ter um lucro grande, sendo que você perdeu um monte de vezes antes, tá? Então, não adianta perder um monte de vezes e mesmo que você ganhe uma fortuna depois, você não vai conseguir recuperar o que você perdeu. Por isso que eu falo que tem que ter uma limitação de quantidade de tentativas. Tentei 3 tentativas sem problemas. Eu ainda estou no lucro, mesmo que eu termine no prejuízo esse mês, é natural uma vez ou outra você terminar negativo. É impossível você ganhar todos. Então, estou falando isso para realmente ficar bem claro para vocês o que é ser um operador de mercado financeiro. Não é igual a maioria das outras escolas mostram que é você simplesmente lucrar e simplesmente mostrar o lucro. Porque este operador, este professor, ele pode ter lucrado nessa operação. Ele pode realmente ter feito essa operação. Mas se ele fez 10 operações erradas, se ele alavancou errado, se ele fez um manejo de risco errado e perdeu uma fortuna, mesmo ele tendo ganhado essa operação que ele mostrou que é uma fortuna, ele está no prejuízo. Então é irrelevante mostrar as operações que você ganha. Você tem que mostrar também as que você perdeu em relação ao que você ganhou e perdeu, qual o lucro que você teve. Exatamente como eu faço. Isso mostra a realidade de um trader. Tá ok? Bom, pessoal, agora comportamentos, crenças e atitudes dos traders com crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Tá? Eu tinha colocado o slide errado antes, eu arrumei. Então, investir primeiro e investigar depois. Agir imediatamente conforme manda a estratégia. Então, eu fiz essas 3 operações? Fiz. Certo? Eu tomei a decisão de entrar e fiz a operação. Tá? Se eu não cometi erros nenhum. Então, pessoal, eu fiz essas 3 operações e eu não errei em nada. Mas vamos dizer que eu tivesse entrado nessa operação aqui que está plenamente distante da média 377. Eu entraria nessa operação, erraria, tomaria o stop. Depois que eu fiz a operação, eu decidi agir imediatamente e absolutamente fui e fiz a operação. Depois eu investiguei, cometi o erro, beleza. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu preciso fazer para fazer certo da próxima vez? Ok? Que métodos, que recursos eu preciso usar para fazer com que eu decida corretamente. Então, se foi um problema emocional, temos a programação neurolinguística para você resolver e a reprogramação subliminar também. Então, pessoal, é muito importante vocês estarem considerando isso, tá certo? Então, a gente tomou 3 stops. No Forex, por enquanto, a gente não fez nenhuma operação. Então, eu vou continuar operando Forex até o final do dia aí. Até 2 horas da tarde também, que é o período que eu opero Forex. E a videoaula acabou por hoje. Pode estar dando mais um sinal aqui, mas eu já completei as 3 tentativas máximas que eu completo por dia e não vou mais operar. Tá ok? A gente está aí também. Então, a gente tem ainda cerca de 1% de lucro. Né? Não sei se a gente vai ganhar nas próximas ou não, se a gente vai terminar o mês negativo. Eu devo continuar disciplinadamente seguindo o Trade System. Então não tem como eu adivinhar quando eu estava com 3% no início do mês que eu ia perder essas operações, porém estou perdendo um pouco, então o lucro está diminuindo devagar, certo? Não tem como adivinhar, então você deve continuar. E no longo prazo, ou seja, dentro de um ano, geralmente o lucro no day trade que eu tenho como experiência é acima de 40%, às vezes muito mais do que 40%. Então, se terminar negativo esse mês, sem problemas, eu vou continuar operando normal, tá ok? Então, essa é a realidade de um trader. Então, não é fácil, é uma das carreiras mais difíceis que tem e não é tão simples como o pessoal pensa. O pessoal acha que é fácil, que vai ganhar sempre, totalmente errado.
tá ok? Essa é a vida de um trader profissional.